Salve, salve, educadores e educadoras, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Altas Teses Educacional. Aqui a gente fala um pouco sobre educação, sobre algumas dicas de site para professores, para professoras. Tem alguns cursos nossos aí que está disponível na Hotmart. Eu sou o Ed, sou professor de ensino religioso, formado em ciência da religião, mestre em linguagens e saberes da Amazônia, aqui da Universidade Federal do Pará. E aí eu trabalho um pouco com essa perspectiva aqui neste canal sobre dicas para aulas, que era o que antigamente eu fazia no meu outro canal. Mas assim, então vamos lá, a gente já tem um vídeo aqui que a gente fez, que foi o nosso primeiro vídeo sobre atividades grátis no Twinkle. Twinkle, ele é uma plataforma muito interessante para utilizar para obter materiais já prontos, principalmente o pessoal do AEE, que às vezes tem uma dificuldade muito grande. Então, se você entrar lá no Twinkle, você consegue essa disponibilidade de materiais. Eles têm alguns materiais que são gratuitos e também alguns materiais que são pagos. Eu fiz uma assinatura para mostrar no vídeo. E aí também, se você quiser entrar lá, também tem um link que eu deixei lá nesse outro vídeo que está disponível. E você pode entrar para dar uma olhada. Eu sugiro você dar uma olhada, que é bastante interessante as adaptações que é possível fazer de repente do material que você vê lá. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre um outro site que eu descobri, que é o Teacher. Eu não sei se fala assim ele, né? Mas é um site brasileiro que trabalha com a inteligência artificial. Eu vou dar uma olhada aqui para vocês, a gente vai olhar junto, vai ver quais são as ferramentas que é possível. Não sei se vocês utilizam inteligência artificial, eu realmente recomendo dar uma procurada. Eu pensei de repente fazer um outro vídeo maior sobre inteligência artificial, até que eu descobri esse site. E aqui no site você vai ter acesso também a materiais, você vai ter outras coisas que você vai poder utilizar, que são recursos que a inteligência artificial possibilita a gente utilizar para a sala de aula. Se você dá uma olhada aí na sua timeline e pesquisa coisas de educação, você está cansado de ver uma quantidade imensa de vídeos que fala sobre o uso da inteligência artificial na educação. Então, existem algumas questões que é possível utilizar depois de fazer o cadastro, escolher a sua escola. Você também pode cadastrar a sua escola e aí você vai ter aberta as ferramentas. Bem, o uso da inteligência artificial, ele parte do princípio de você dar um comando para uma máquina de aprendizagem e ela vai sistematizar e buscar informações. Nos serviços gratuitos, por exemplo, no ChatGPT, você tem até 2021. No uso educacional, ele é bastante extenso, tem bastante possibilidade de você utilizar. Eu já utilizei para fazer plano de aula, já utilizei para elaborar provas a partir de um texto. Pedi para ele elaborar um texto sobre determinado assunto e a partir desse assunto e desse texto ele tirar algumas questões com alternativas objetivas, né? Então assim, são muitas possibilidades que você pode fazer. E tem muitos sites, mas tem poucos, acho que em português, que fazem determinadas atividades específicas para educação. Tem alguns links, algumas ferramentas, por exemplo, eu instalei aqui essa outra aqui, que foi uma ferramenta que você coloca ali no seu navegador e ele vai te dar algumas das outras funções que você pode utilizar, por exemplo, a partir de algum site, alguma coisa que você tem aberta no seu navegador. Essa é uma das diferenças para cá, porque é justamente ideias e ferramentas que você vai utilizar na educação. E esse acho que é o grande barato do site. Ele tem um serviço premium e também um serviço gratuito. O serviço gratuito tem algumas limitações, como sempre, mas ele vai ter sim umas ferramentas extremamente interessantes para a gente trabalhar dentro do que a gente está querendo trabalhar ou elaborar, né? Então, olha só, aqui a gente tem algumas ideias de atividades, questões sobre um site, e aqui é bem interessante porque você pega um site de uma notícia e a partir desta notícia você pode elaborar questões que vão ser respondidas depois em sala de aula. Questões sobre um texto, né? Tu vai colocar o texto e aí especificamente a partir desse texto ele vai elaborar questões. Questões relacionadas no formato do Enem, isso aqui é bem interessante para ensino médio. E plano de aula. Aqui no plano de aula a gente tem um pequeno problema. Ele está fazendo atividades com base na BNCC. Até então, a última vez que eu entrei no site, ele utiliza somente as habilidades para matemática, como por exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. Todas essas habilidades que ele coloca aqui, que é opcional, lógico, mas eles são habilidades da matemática.
Eu já tentei utilizar, por exemplo, no chat GPT, descrevendo a habilidade que eu queria que fosse desenvolvida, e aí a partir disso ele tentar me dar uma sugestão ou elaborar uma atividade que depois sempre você tem que dar uma revisada, gente. Isso aqui é muito importante, tá? Então, ó, você tem as disciplinas aqui, que também são opcional, e é bem interessante essa outra opção de metodologias, e aqui, claro, ele tem uma metodologia muito reduzida de como é que você vai poder trabalhar, mas para elaborar o plano de aula, principalmente, né? A invertida, a expositiva ou a prática. Mas acho que essas três elas já são o suficiente para começar a pensar em um determinado conteúdo. E aqui a escolaridade, né? Que vai desde o primeiro ano fundamental até a universidade. Então vocês podem ver que ele é bem simples. Você só precisa colocar aqui o conteúdo que você quer trabalhar. Questões sobre vídeo também, eu achei isso aqui fenomenal. Você coloca o link do vídeo, a partir do link do vídeo ele vai fazer a leitura, vai fazer a transcrição do vídeo e a partir disso ele vai elaborar questões a partir daquele vídeo. E aí, então você pode enviar o vídeo e mandar as questões que vão ser os pontos aonde seus alunos vão responder e observar dentro da atividade que você está desenvolvendo, né? E ó, duas opções, discursivo e objetivo. Então, como dá para ver, assim, o site ele é bem simples, ele é bem direto. Todas essas ferramentas que ele está mostrando para vocês aqui, eles são ferramentas que é possível sim a gente utilizar direto na inteligência artificial. A diferença é que aqui ele já vai dar o comando para a inteligência fazer aquilo que a gente está querendo que ela faça. Então, outra coisa que eu achei bem interessante, sempre é bom frisar dentro dos vídeos, a gente vai sempre estar tentando buscar mostrar ferramentas que mostrem a questão de acessibilidade, né, adaptação. Isso aqui é uma grande questão dentro da escola, porque a maior parte de nós professores não tem formação relacionada a conteúdo ou adaptação da educação especial, né? Então, em alguns lugares, quem fica responsável por fazer essa adaptação é o professor do AE, e em alguns outros, eles obrigam os professores a fazer essa adaptação. E aí é que vem uma grande questão, né? Quem é que tem ou não se eu não tenho informação, eu vou poder fazer isso aqui da maneira adequada ou não? Enfim, são outras questões que se acumulam ali. Então, a inteligência artificial ela possibilita que a gente elabore essas atividades com muito mais precisão e tentando entender ali como é que essa adaptação ela pode ser feita, né? Isso aqui é uma outra coisa bem importante, então eu tenho que tentar frisar isso aqui nas nossos vídeos. O que mais? Questões sobre um PDF, isso aqui também achei bem interessante, porque às vezes você já tem um PDF aí, e aí você pode enviar o PDF para cá até 4 megabytes, e aí você vai lá dizer quantas questões, para que ano é e o tipo de questão, e ele vai gerar ali para você as questões a partir do PDF. Mas não necessariamente você vai utilizar, né? Lembrando que isso aqui às vezes são só ideias que a inteligência vai te dar para tu poder fazer atividade relacionada a uma coisa que tu queira desenvolver em sala de aula. Então assim, tem bastante ferramentas, ideia para projeto, critérios de avaliação, né? Isso aqui é uma ferramenta fundamental, né? Às vezes por o alunado tentar entender o que está sendo avaliado, quais são os critérios, né? Eu utilizo muito isso aqui porque às vezes eu passo trabalho e os alunos deixam de colocar um item que eu já tinha mostrado que era uma atividade. Lembrando que eu trabalho com fundamental, né? Então as realidades são um pouco diferentes, ou bastante diferentes. E aí é bom para deixar claro para qualquer tipo de questionamento, né? Mostrar quais são os critérios que foram avaliados. Reescreva um texto para diferentes níveis. Isso aqui é muito bacana, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade às vezes, porque eu quero trabalhar o mesmo conteúdo com turmas diferentes. Então eu posso, né, fazer com que aquele texto fique mais ou menos complexo ali no Fundamental 2, dependendo do nível do sexto ao nono ano, né? Então eu posso trabalhar ali o mesmo assunto, só que com níveis diferentes de complexidade do texto e coisas parecidas. E é isso, cara. Tem bastante coisa. Vou mostrar o preço aqui para vocês. Tem uma anuidade, né? Cobrado 298 por ano. Isso aí provavelmente deve sofrer um reajuste. As vantagens tem download ilimitado. Você pode organizar suas aulas. Lista de exercícios também é limitado. Ferramentas de IA. Você tem 80 ferramentas para usar por semana. Então ainda assim é limitado, né? Mas é 80, né? Então são 80 coisas que você vai poder fazer dentro da plataforma.
Correção de provas, isso aqui é bem interessante para você que passa a prova online, que passa a prova no Google Forms, ele também faz essa tarefa, né? Correção de provas no papel, aí qualquer número de alunos, isso realmente eu não sei como funciona, porque eu não dei uma olhada nas avaliações, a gente pode já olhar, inclusive, correção de trabalho para qualquer número de alunos e no máximo 5 correções automáticas de provas discursivas por prova. Então isso aqui é a anuidade mensal e você paga R$ 30 por mês para utilizar as ferramentas, que também dá acesso aos mesmos critérios. Então, bora dar uma olhada aqui em avaliação. Bem, você pode criar a prova por aqui, criar redação, temas de redação também por aqui, criar um simulado, né? Criar listas de exercícios. E aí é aquela coisa, né? Você tem aqui já alguns exemplos, né? Que algumas pessoas vão fazendo, à medida que as pessoas vão fazendo, elas vão deixando aqui disponível para a gente utilizar de acordo com a sua necessidade, né? Então, vários assuntos. Tem muito assunto relacionado à matemática, relacionado, olha, por exemplo, geografia, acho que é a primeira vez que eu vejo aqui. Ainda não tinha visto, né? O mangá, que são projetos. Então, assim, é muito interessante você dar uma olhada no site. Ele é gratuito. A gente tem muita plataforma, né, por aí, que são plataformas que são utilizadas justamente para a gente pegar provas, deixar lá, de repente, uma sequência didática, mas essa plataforma, ela realmente se destaca por esse uso ou facilitação do uso da inteligência artificial para elaborar nossas atividades e materiais. Lembrando sempre que é bem interessante você olhar, mas também fazer uma revisão final. Você é o critério final de como essa atividade vai ficar. Lembrando que você tem que também procurar ver se as referências que estão sendo utilizadas elas estão aplicadas de maneira correta, se os conceitos que estão lá descritos também estão corretos, porque isso é bem importante. É bem interessante você entender que a inteligência artificial ela é uma ferramenta, ela não substitui a pessoa física que está utilizando ali aquele conteúdo elaborado. Ela é muito interessante para justamente organizar, destravar as ideias, né, que você está tendo, de repente, alguma coisa que você não consegue pensar no que é possível fazer ou não, ou que, enfim, está com alguma dúvida de como trabalhar determinada coisa, ela vai te ajudar nesse sentido. E lembrando que essas ferramentas também vão até 2021, então a gente não tem coisas que são de 2022, 23 e 24. Né? Acho que nas versões pagas da inteligência artificial, especificamente ali do ChatGPT, você consegue. Beleza? Gostou da plataforma? Não esquece de curtir e compartilhar. Eu vou deixar lá embaixo o link para você compartilhar com alguém, ou se você entrar pelo meu link aí para ver se a ferramenta te ajuda. Beleza? Então é isso. Até mais, valeu. Não esquece de curtir, compartilhar e vamos para a aula.